Derivadas direcionais e gradientes. Derivadas direcionais, vamos estender a definição, a ideia de derivada parcial de uma função de duas variáveis. Por exemplo, a derivada parcial de f em relação a x para uma função de duas variáveis, nós mantemos y fixado e x é livre para variar. Então, no domínio da função, que é um subconjunto do plano xy, isso corresponde a uma variação ao longo de uma reta paralela ao eixo x, já que y é fixado num certo valor, não necessariamente zero, e x é livre para variar. Para a derivada parcial em relação a y, x é fixado num certo valor e y varia, então temos uma variação ao longo de uma reta paralela ao eixo y. Agora vamos estender isso para variações em qualquer direção. Então, o primeiro problema então, é como calcular a taxa de variação de f de xy em relação à distância em um certo ponto x0, y0 em alguma direção. Então nós vamos manter o ponto x0, y0, coordenadas é fixado, nosso ponto de base. A partir deste ponto nós vamos escolher uma direção e mandar naquela direção. Então vamos ver como a função varia ao longo dessa direção, que agora não precisa ser paralela ao eixo x nem paralela ao eixo y. Então, a primeira coisa que nós vamos notar é que é uma infinidade de direções nas quais um ponto pode se mover no plano xy, né, a partir desse ponto base com coordenadas x0, y0, então elas estão ali no gráfico. Algumas dessas infinitas direções, né, vamos escolher uma, que é essa dada por aquele vetor u, vamos supor que u seja um vetor unitário, então um vetor com norma 1, coordenadas u1, u2, então, ponto inicial em x0 e y0 e aponta na direção desejada. Queremos ver como a função varia, então, nessa direção. Então, vamos obter a equação da reta L, que é a reta paralela ao vetor U e passa pelo ponto com coordenadas x0 e y0. Então, equações paramétricas dessa reta, então, x igual a x0 mais s vezes U, onde s é um parâmetro, y igual a y0 mais s vezes U2, então x igual a x0 mais s vezes U1, y igual a x0 mais s vezes U2, esse é o parâmetro das equações aí, dessa reta L. Então, vamos nos restringir a nossa atenção apenas ao que acontece na reta L, ou seja, a reta L passa a ser o domínio da função. Imagine que então é o novo domínio da função, é a reta L, a reta que direcionada pelo vetor U e um ponto passa pelo ponto x0 e y0. Então, se restringimos o domínio ao domínio da função apenas a reta L, então a superfície, nós não temos mais uma superfície, sim uma curva, né, que pertence à superfície, né, a parte da superfície. Ao invés do gráfico de uma superfície, temos uma curva no espaço tridimensional. Então, essa curva tem equações, paramétricas, né? X igual a x0 mais s vezes u1, y igual a y0 mais s vezes u2 e z igual a f de x e y substituídas por as equações paramétricas. Ou seja, vamos derivar essa função de uma variável e obter então essa derivada. E essa derivada será a derivada direcional da função. O ponto x0 e y0 corresponde ao valor s igual a zero no parâmetro. Então a definição ali vai de acordo com o seguinte, ó, se f de x é uma função de duas variáveis e um vetor unitário, então a derivada direcional de f na direção e sentido de u no ponto x0 e y0, então estamos definindo o que chamamos então, de derivada direcional de f na direção e sentido de u e no ponto x0 e y0. A notação dessa derivada direcional, que é um número, a taxa de variação da função naquela direção naquele ponto, então vamos chamar de du
de f no ponto x0, y0 é definida assim. Então, calcula a derivada como função de s daquela função ali. O que é aquela função? É a própria função de duas variáveis, só que agora ela é a função apenas de uma variável, já que eu fiz x igual a x0 mais s vezes o 1 e y igual a y0 mais s vezes o 2. Então, eu estou vendo ela somente ao longo da reta. Estou pegando os valores da função ao longo da reta. O ponto onde s igual a zero corresponde ao ponto x0 igual a y0 lá na equação da reta. Então, a derivada dessa função é a inclinação daquela reta tangente ali na ilustração. Então, a interpretação geométrica da derivada direcional, né, é a inclinação da superfície z igual a f de xy na direção de u no ponto x0, y0, porque a inclinação da superfície z igual a f de xy na direção de u nesse ponto é exatamente a inclinação daquela reta tangente àquela curva, né? Porque aquela curva é obtida pegando os valores da superfície, nos pontos da superfície, cujo correspondente aos pontos da reta L direcionada por aquele vetor U com ponto base x0 e y0. Então, assim é definida a derivada direcional da função f na direção e sentido do vetor U no ponto x0, y0. Então, para o gráfico de uma função de duas variáveis para uma superfície no espaço tridimensional, dado por esse gráfico de uma função z igual a f de xy, nós notamos que a inclinação da superfície em um ponto correspondente ao ponto x0 e y0 no domínio varia com a direção escolhida, né? Então varia com o vetor u que nos dá a direção, então vai depender muito da direção. Então a inclinação da superfície, uma vez escolhida a direção, é obtida através da inclinação dessa reta tangente à curva C. A curva C é obtida com os valores da função z igual a f de x, y, onde x e y são dadas pelas equações paramétricas da reta. Então naquela reta L, então x é igual a x0 mais s vezes u1 e y é igual a y0 mais y0 mais s vezes u2. O 1 e o 2 são as coordenadas então do vetor que nos dá a direção no plano xy que nós queremos ir. Então a derivada direcional da f no ponto x0, y0 na direção do vetor u, então é dada por aquela derivada como uma função de uma variável só, da variável s, no ponto s igual a zero, porque o ponto s igual a zero corresponde na equação da reta L ao ponto x0, y0. Então, essa definição poderia ser escrita assim também: derivada direcional da f, o ponto x0, y0, direção 1, é derivada em relação a s da função f de x de s e y de s, onde x de s é x0 mais s u1 e y de s é y0 mais s u2, as equações paramétricas da reta L. Então, por exemplo, vamos calcular a seguinte derivada direcional, seja a função f de xy igual a x vezes y. Vamos calcular a derivada direcional no ponto 1, 2, na direção do vetor u. O vetor unitário é dado assim, o vetor u raiz de 3 sobre 2 i mais 1 meio j. Então, note primeiramente que u realmente é um vetor unitário, né? A norma ao quadrado é a soma dos quadrados das componentes. Raiz de 3 quadrados sobre 2 mais 1 meio sobre 2, isso dá 3 quartos mais 1 quarto, que dá 1. Então a norma de u realmente é 1, u realmente é um vetor unitário. Então podemos usar a definição de derivada direcional. Vamos obter as equações paramétricas da reta direcionada pelo vetor u com ponto base, ponto 1, 2. Então x de s é 1 mais raiz de 3 sobre 2 vezes s.
enquanto que y de S é 2, a coordenada y, né, do ponto base, mais S vezes a coordenada y do vetor U, que é 1/2, então fica 2 mais S sobre 2. Então, f de x de S, y de S, a função é x vezes y, então eu substituo x por x de S e y por y de S, para obter então uma expressão apenas da variável S. Então eu vou ter 1 mais S vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 2 mais S sobre 2. Então, fazendo a continha ali, tem um polinômio na variável S, né? Então, o seguinte polinômio, a raiz de 3 sobre 4, S quadrado mais 1/2 mais raiz de 3 vezes S mais 2. Então, essa é a expressão que eu devo derivar como função de S. Então, da derivada de S, então, a derivada dessa expressão como função de S, então a derivada do polinômio, fica ali apenas 2 vezes raiz de 3 sobre 4, ou seja, raiz de 3 sobre 2 vezes S, mais 1/2 mais raiz de 3, mais 0, que é a derivada da constante. Então, se num ponto S qualquer ao longo da curva C, né, que é a curva C obtida a partir dos pontos da superfície, restringindo a nossa atenção à reta L, nos interessa apenas nos interessa o valor S igual a 0, porque S igual a 0 corresponde ao ponto x0 e y0. Então, de acordo com a definição, agora fazemos S igual a 0 nesta derivada. Então, a derivada direcional na direção de U da função f no ponto x0, y0, ponto com coordenadas onde x0, y0 é 1, 2, né? É simplesmente pegar aquela expressão ali, raiz de 3 sobre 2 vezes S mais 1/2 mais raiz de 3 e fazer S igual a 0, ou seja, fica apenas 1/2 mais raiz de 3, que dá aproximadamente aí 2,23, aí pegando a calculadora. Então, a interpretação deste número, né, 2,23, né, aproximadamente. Né, se percorremos uma pequena distância a partir do ponto com coordenadas 1, 2, na direção e sentido do vetor U, a função f vai crescer aproximadamente 2,33 vezes a distância percorrida. Quanto menor a distância percorrida, melhor será essa aproximação do valor exato da variação da função, né, que é 2,33 vezes, né, aproximadamente. Então, essa é a interpretação geométrica, né, da derivada direcional da função f de xy, dada por x vezes y no ponto com coordenadas 1, 2. Agora estendemos a definição de derivada direcional para funções de 3 variáveis. Então, se f de x, y, z for uma função de 3 variáveis e u, um vetor no espaço tridimensional com coordenadas u1, u2, u3, for um vetor unitário, então a derivada direcional da função f na direção e sentido de u no ponto x0, y0, z0 será denotada então por du de f no ponto x0, y0, z0 e definida por a seguinte expressão. Então, a derivada direcional então, é a derivada como função de s da função onde substituímos x, y e z. Agora temos 3 variáveis, então substituímos x, y e z pelos termos x0 mais s vezes 1, y0 mais s vezes u2, z0 mais s vezes u3. Então agora essa equação são as equações paramétricas da reta direcionada pelo vetor u com ponto base x0, y0, z0. Então derivamos essa função, a função de s, uma função de uma variável, e calculamos essa derivada quando s é igual a 0, porque quando s é igual a 0 temos o ponto base recuperado na equação da reta. Então essa é a equação, a definição então de derivada direcional para funções de 3 variáveis. Uma observação:
E aqui, se eu tenho a derivada direcional da função f num ponto, agora uma função de duas variáveis, pode ser de três também, então vamos usar aqui por simplicidade apenas duas variáveis. Então a derivada direcional da f num ponto x0, y0 na direção do vetor u, então é a derivada, por definição, é a derivada como função de s de f de xs, ys no ponto s igual a zero, né, onde x de s é x0 mais s vezes u1 e y de s é y0 mais s vezes u2, u1 e u2 as componentes do vetor u. Então a derivada daquela expressão f de x de s, y de s como função de s, vamos usar então a regra da cadeia, né? Então, já que f é uma função de duas variáveis, né, derivamos f como função em relação a x, então é a derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a s, mais a derivada de y de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a s. Então usamos aí a regra da cadeia para essa função de duas variáveis, x e y, que também, porque por sua vez são funções de S, quando restringimos então o domínio apenas à reta direcionada pelo vetor u com ponto de base x0 e y0. Então essa expressão, a derivada de x em relação a S, não, de dx ds, derivada da expressão x de S é uma expressão linear na variável S, é x0 mais S vezes u1, então essa derivada é precisamente u1, enquanto que a derivada dy ds é u2, né, já que y de S é y0 mais S vezes u2. Então essa derivada como função de S, de f de x de S e y de S, é então a derivada parcial de f em relação a x no ponto x de S e ys, vezes u1, mais a derivada parcial em relação a y no ponto x de S e y de S vezes u2. Então, no ponto onde S é igual a zero, né, que nós temos a derivada direcional, né, então essa derivada quando S for substituído por zero. Então, substituindo S por zero, né, nessa expressão agora, né, que é produto da derivada parcial da f em relação a x pela componente x do vetor de direção, mais a derivada parcial da f em relação a y pela componente y do vetor de direção, do vetor u. Então, substituindo S por zero, temos a derivada parcial da f em relação a x no ponto x de zero, y de zero vezes u1, mais a derivada parcial da f em relação a y no ponto x de zero, y de zero vezes u2. Mas quando S é igual a zero, x é igual a x0 mais S vezes zero vezes u1, né? Substituindo S por zero na equação paramétrica ali da reta, temos que x de zero é precisamente x0, enquanto que y de zero é igual a y0. Então, aquelas derivadas parciais ali são calculadas no ponto base, no ponto x0, y0. Então, temos derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0 vezes u1, mais a derivada parcial da f em relação a y no ponto base, x0, y0 vezes u2. Então essa é uma fórmula importante, alternativa para o cálculo da derivada direcional da função f na direção do vetor u com componentes u1 e u2, né, onde u é um vetor unitário, e no ponto base x0, y0. Então, vamos colocar esse resultado na forma de um teorema, né, que é uma importante maneira de calcular a derivada direcional. Então, se f de x e y, função de duas variáveis, é diferenciável no ponto com coordenadas x0, y0, e se u é um vetor unitário com coordenadas u1 e u2, então a derivada direcional du de f no ponto x0 e y0 existe e ela é dada pela seguinte expressão: é a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0 vezes a coordenada x do vetor u, ou seja, a coordenada u1, mais a derivada parcial da f em relação a y no ponto x0, y0 vezes u2.
Então essa é a fórmula importante para o cálculo da derivada direcional. Vamos observar que se no vetor, temos na direção num plano xy, um vetor unitário, ele pode ser descrito apenas pelo ângulo que ele forma com o eixo do x, né? Então basta conhecer aquele ângulo φ que o vetor forma com o eixo x, sabendo que ele é unitário, isso determina completamente o vetor, né? Esse vetor u, então, tem coordenadas, né, componentes cosseno φ, seno de φ. Então, no teorema ali, nesse formato, usando o ângulo que o vetor unitário forma com o eixo x, essa expressão para a derivada direcional, então, fica a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0, vezes o cosseno de φ, mais a derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0, vezes o seno de φ. Vamos dar um exemplo, então, de como usar essa fórmula, né? Então, vamos obter a derivada direcional da função f de xy igual a e na x vezes y no ponto menos 2, 0, na direção e sentido do vetor unitário que forma um ângulo de π sobre 3 radianos com o eixo de x positivo. Então, o ângulo é de 60 graus e o vetor unitário, isso determina completamente o vetor, né? Então, o vetor tem coordenadas cosseno de π sobre 3, seno de π sobre 3, esse vetor unitário. Então, podemos usar o teorema ali, a observação ali de cima, consequência do teorema. Vamos calcular primeiramente a derivada parcial em relação a x da função f de x, que é a exponencial, então fica a própria exponencial vezes a derivada do expoente, né, pela regra da cadeia, a derivada em relação a x, isso dá y. Então fica y e na xy. Substituindo o x por menos 2 e o y por 0, temos então essa derivada parcial igual a 0. Né? Derivada parcial em relação a y agora é a própria exponencial vezes a derivada do expoente, só que em relação a y, isso dá x. Então fica x vezes a exponencial e na xy. Substituindo o x por menos 2 e o y por 0, então eu tenho menos 2 vezes e na 0, que é 1, então fica menos 2. Então agora, observando que o ângulo que o vetor unitário forma como eixo x positivo é π sobre 3 radianos, o cosseno então de φ é 1/2, e o seno de φ é a raiz de 3 sobre 2. Então, usando aquela fórmula da observação, né, a derivada direcional da função f na direção do vetor u no ponto menos 2, 0, então é produto então, da derivada parcial da f em relação a x no ponto menos 2, 0, vezes 1/2, que é a componente, então, cosseno φ, vezes a derivada parcial em relação a y no ponto base, menos 2, 0, vezes a seno de φ, que é a raiz de 3 sobre 2. Essas derivadas parciais são 0 e menos 2, respectivamente, então eu tenho 0 vezes 1/2 mais menos 2 vezes raiz de 3, isso então dá menos raiz de 3, é o valor da derivada direcional da função f no ponto menos 2, 0. Então vamos estender esse teorema agora para funções de 3 variáveis. Então, se f de x, y, z é diferenciável no ponto x0, y0, z0, e se u com componentes u1, u2, u3 é um vetor unitário, então a derivada direcional da função f no ponto x0, y0, z0 na direção do vetor u existe e é dada pela seguinte fórmula. Essa derivada direcional, então, é a derivada parcial em relação a x vezes a componente x do vetor u mais derivada parcial em relação a y vezes a componente y do vetor u mais a derivada parcial em relação a z vezes a componente z do vetor u. Essas derivadas parciais todas calculadas no ponto base x0, y0, z0. Vamos então a um exemplo de aplicação deste teorema. Vamos obter a derivada direcional da função f de x, y, z, dada pela expressão x² y menos yz ao cubo mais z, no ponto 1, menos 2, 0, e na direção e sentido do vetor a. O vetor a tem componentes 2, 1, menos 2. Então, para usar o teorema, vamos calcular aquelas derivadas parciais, primeiro em relação a x, a derivada em relação a x é 2xy, e agora substituindo x por 1, y por menos 2, né, e z por 0,
temos aí a derivada que é menos 4. Já a derivada parcial em relação a y é x² menos z ao cubo, né? Substituindo x por 1, y por menos 2 e z por 0, temos 1. A derivada parcial em relação a z é menos 3yz² mais 1, substituindo x por 1, y por menos 2 e z por 0. Temos a derivada parcial ali igual a 1. Então estamos prontos para aplicar o teorema, exceto pelo que ainda não temos as componentes do vetor unitário U que direciona essa derivada direcional. Nós temos a direção é dada pelo vetor A, mas o vetor A ele não é unitário. A norma dele, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, 2² mais 1² mais menos 2², isso dá 9, então a raiz de 9, 3, não é 1, né? Então esse vetor não é um vetor unitário, então eu não posso usar o vetor A lá na fórmula do teorema. Eu preciso, antes disso, uma normalização do vetor A. Então vamos fazer a normalização de A, ou seja, vamos multiplicar as componentes do vetor A por 1 sobre a norma de A. E isso nós vamos chamar de U, e esse será um vetor unitário com a mesma direção e sentido do vetor A. Portanto, U é igual a 1/3 vezes o vetor com componente 2, 1, menos 2. Então, isso dá o vetor 2/3, 1/3 menos 2/3. Assim, a derivada direcional da f no ponto 1, menos 2, 0, na direção do vetor U, ou seja, na direção do vetor A, como queiram, é a mesma direção e sentido. Então, agora sim eu posso usar então, o teorema com as componentes agora do vetor U. Então, menos 4 vezes 2/3, que é mais 1 vezes 1/3, mais 1 vezes menos 2/3, e isso dá menos 3. O gradiente. Definição, então. Se f for uma função de duas variáveis, x e y, o gradiente de f será um vetor definido da seguinte maneira. O gradiente da f no ponto xy é definido assim. Derivada parcial da f no ponto xy em relação a x, vezes o vetor i, mais a derivada parcial de f em relação a y, no ponto xy vezes o vetor j. Então essa é a definição do vetor gradiente da função f num ponto qualquer, num ponto xy. Então, em outras palavras, é o vetor cujas componente x é a derivada parcial da f em relação a x e a componente y é a derivada parcial da f em relação a y. Isso sempre num ponto com coordenadas x e y qualquer. Se a função é uma função de três variáveis x, y, z, então o gradiente da f é definido assim, né? O gradiente da f no ponto x, y, z, ou então derivada parcial da f em relação a x vezes i, mais a derivada parcial da f em relação a y vezes o vetor j, mais a derivada parcial da f em relação a z vezes o vetor unitário k. Essas derivadas parciais todas calculadas no ponto x, y, z. Uma observação é que se U for um vetor com componentes U1 e 2 for um vetor unitário, então norma 1, então a derivada direcional de f na direção e sentido do vetor U no ponto x0, então isso é du de f, né, derivada direcional de f na direção U no ponto x0, y0 é a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 vezes o 1, mais a derivada parcial da f em relação a y no ponto x0, y0 vezes o 2. Isso já sabíamos pelo teorema já visto anteriormente. Mas agora então vamos usar que essa expressão, eu posso enxergá-la como um produto escalar de dois vetores. Um vetor que tem as componentes das derivadas parciais de f em relação a x e em relação a y, respectivamente, no ponto x0 e y0, e o outro vetor com componentes u1 e u2. Isso é um produto interno, um produto escalar desses dois vetores. Agora, o primeiro vetor é precisamente o gradiente da função f no ponto x0 e y0. E o segundo vetor é o vetor U, né? O vetor com componentes U1 e 2. Dessa forma, a derivada direcional da f na direção do vetor U
no ponto x0, y0, tem essa expressão bem simples, é o gradiente da f no ponto x0, y0, produto escalar com um vetor u, né, um vetor unitário. Então, está lá a interpretação geométrica, né, a inclinação da superfície no z igual a f de xy na direção de u no ponto x0, y0. Esse é o gradiente produto escalar com o vetor u. E se eu tivermos uma função de 3 variáveis, aí essa mesma observação pode ser feita para uma componente a mais, e aí a derivada direcional da f no ponto x0, y0, z0, então continua sendo então gradiente, produto escalar do gradiente pelo vetor u, só que agora o gradiente é calculado no ponto x0, y0, z0. Propriedades do gradiente. Se u for um vetor unitário e o gradiente, uma função f de 2 variáveis no ponto x, y não for o vetor nulo, então a derivada direcional da função f no ponto x, y na direção do vetor u, vimos que ela é dada então pelo produto escalar do gradiente de f no ponto x, y pelo vetor unitário u. Como é um produto escalar, então o produto escalar pode ser calculado então através dessa fórmula, produto das normas vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores. Então, se eu chamar de θ o ângulo formado pelos vetores gradiente da f no ponto xy e o vetor u, então a derivada direcional da f no ponto xy é o produto da norma do gradiente no ponto xy pelo cosseno de θ, já que norma de u é 1, pois u é um vetor unitário. Então, derivada direcional é norma do gradiente vezes o cosseno do ângulo que o gradiente forma com o vetor u. Derivada direcional, então, tem essa expressão. Como ela é um produto então, do gradiente, da norma do gradiente por um cosseno, né? Então esse cosseno, esse produto será máximo quando o cosseno for 1. E isso ocorre quando θ for 0, ou seja, então o valor máximo da derivada direcional é a norma do gradiente. E esse valor máximo ocorre quando o ângulo, né, entre o gradiente e o vetor u for de 0 graus, ou seja, os vetores estão na mesma direção e sentido. Então, a direção do gradiente, né, que dá a direção do valor máximo da derivada. Já o valor mínimo é menos gradiente, isso ocorre quando θ for π, né, da mesma direção, mas no sentido oposto, né, ao gradiente. Então, um ponto xy, né, a superfície z igual a f de xy, né, o gráfico dessa função de 2 variáveis, tem a sua inclinação máxima no sentido do gradiente, né? A inclinação máxima é justamente a norma do vetor gradiente naquele ponto. Então, em cada ponto, a xy, a direção que me dá a maior inclinação, né, da superfície é a direção do gradiente. Já a que me dá o sentido mínimo, né, a superfície tem a sua inclinação mínima no sentido oposto, né, do gradiente. A inclinação é menos norma do gradiente. A função f de xy cresce mais rapidamente no ponto xy no sentido do gradiente, na direção e sentido do gradiente, né, enquanto que o crescimento mínimo, né, decresce mais rapidamente, será no sentido oposto, né, no sentido oposto ao do gradiente. Está aí a ilustração. Então, o crescimento máximo ocorre na direção e sentido do gradiente e o decrescimento máximo ocorre na direção e sentido de menos o gradiente da função. Isso para cada ponto xy no domínio da função f. Temos o seguinte teorema. Se f é uma função de 2 ou 3 variáveis e denotemos por p o ponto com coordenadas x0 e y0 no espaço bidimensional ou x0, y0, z0 no espaço tridimensional, respectivamente. Suponha que f seja diferenciável no ponto p.
Então, no item A dizemos, se o gradiente da função for zero nesse ponto, então todas as derivadas direcionais de f em P são nulas. Isso porque uma derivada direcional é o produto escalar do gradiente com o vetor da direção que a gente está pretendendo apontar. Então, se o é o vetor unitário que dá a direção, que queremos calcular a derivada direcional, então a derivada direcional nesse ponto é o gradiente naquele ponto, produto escalar com o vetor u. Se o gradiente é zero, então a derivada direcional em qualquer direção u é zero. No item B, já vimos isto, né? Se o gradiente é diferente de zero em P, então, dentre todas as possíveis derivadas direcionais de f em P, todas as possíveis direções, a derivada em P na direção e sentido do gradiente é a que terá maior valor. O valor dessa derivada direcional máxima é precisamente norma do gradiente. Para o sentido oposto, né, então se todas as possíveis derivadas direcionais de f em P no sentido oposto, o gradiente terá o menor valor, né, de todas as possíveis. O valor dessa derivada direcional mínima é menos o gradiente da f. Então, por exemplo, vamos pegar essa função f de xy igual a x quadrado e na y e vamos determinar o valor máximo de uma derivada direcional no ponto menos 2, 0. E o vetor unitário na direção e no sentido do qual esse valor máximo ocorre. Então, o valor máximo, pelo teorema, se o gradiente for diferente de zero, vamos ver o que é, então esse valor máximo de todas as possíveis derivadas direcionais é a norma do gradiente, e a direção é a direção do gradiente. Então vamos encontrar o gradiente, primeiro encontrando as derivadas parciais, aí está a derivada parcial em relação a x, no ponto menos 2, 0, o valor é menos 4, aí está a derivada parcial em relação a y, né, que é x2 vezes e na y, no ponto menos 2, 0, essa derivada parcial é 4. Então, o vetor gradiente no ponto menos 2, 0 é o vetor com componentes menos 4, 4. Então, a norma desse vetor, raiz quadrada da soma dos quadrados, então dá 16 mais 16, 32, raiz de 32, que é 4 vezes raiz de 2. Então, esse vai ser o máximo das derivadas direcionais no ponto menos 2, 0. Vamos achar um vetor unitário da direção do gradiente, que é a direção no qual o máximo é atingido. Então, a normalização desse vetor é a normalização do vetor menos 4, 4. A norma dele já calculamos, né, é 4 sobre raiz de 2. Então, 1 sobre 4 raiz de 2 vezes menos 4, 4. Então, dá esse vetor menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, o valor máximo das derivadas direcionais é a norma do gradiente no ponto menos 2, 0. Então, 4 vezes raiz de 2. Este valor máximo ocorre na direção e sentido do vetor unitário u com componentes menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Gradientes são normais às curvas de nível. Essa é uma propriedade bastante importante do gradiente. Isso, então, para qualquer função de duas variáveis, então uma equação do tipo f de xy igual a c, uma constante, então uma curva de nível, né? Então, vetores gradientes serão perpendiculares aos vetores tangentes às curvas de nível em qualquer ponto. Essa é a propriedade que vamos mostrar agora. Então, começamos com uma função de duas variáveis, f de xy, então curvas de nível para essa função são equações do tipo f de xy igual a k, onde k é uma constante. Vamos supor que essa equação, então, defina implicitamente um y como uma função diferenciável da variável x. Então, está aí a curva de nível representada, né? Aí está a equação f de xy igual a k, uma curva no plano. Pego um ponto x0, y0 qualquer, traço a reta tangente, chamada L, por aquele ponto. Então, nós queremos demonstrar que o vetor gradiente da função f no ponto x0, y0 é perpendicular à reta L, ele é ortogonal à reta L. Então, essa reta L terá a equação, como ela passa pelo ponto, é uma reta no plano, ela passa pelo ponto x0, y0, então ela tem a equação y menos y0 sobre x0, x menos x0 igual a m, onde m é a inclinação
a ser encontrada ainda. Então está lá a reta L, digamos que ela passe por aquele ponto ali, interseccionando o eixo Y ali, e então ela é direcionada pelo vetor com componentes 1m, já que o coeficiente angular, né, a inclinação dela é justamente m. Então, derivando em relação a x, na equação que define a curva, né, f de xy igual a k, e usando a regra da cadeia, temos que derivar a parcial da f em relação a x vezes dx, que é 1, já que eu não preciso escrever, mais a derivada parcial da f em relação a y vezes dy dx, igual a derivada da constante, que é 0. Então, daí eu posso escrever que, isolando dy dx, né, já vimos isso é igual a derivada dy dx, que vai me dar a inclinação lá da minha reta tangente, é menos a derivada parcial da f em relação a x, dividido pela derivada parcial da f em relação a y, né, desde que a derivada parcial da f em relação a y seja zero nesse ponto. Então, a minha inclinação m, né, da reta tangente, no ponto x0, y0, é dada então por menos a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0, dividido pela derivada parcial da f em relação a y no ponto x0, y0. Então agora vamos observar o seguinte, vamos calcular o produto escalar do gradiente pelo vetor u, o vetor que direciona a reta tangente, né, no ponto x0, y0, o vetor que tem componentes 1m. Componentes do vetor gradiente são as derivadas parciais, né, no ponto x0, y0. Então temos ali o produto escalar, então me dá fx, derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0, mais, vezes 1, né, mais m vezes a derivada parcial da função f em relação a y no ponto x0, y0. Mas m, né, acabamos de ver que m é menos essa fração aqui, o quociente das derivadas parciais em relação a x sobre a derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0. Então, substituindo, vemos então que há um cancelamento, né, das derivadas parcial em relação a y e depois da derivada parcial em relação a x, né, fx menos fx, e eu obtenho esse produto escalar como sendo zero, né? Então, o produto escalar do gradiente da função f no ponto x0, y0 pelo vetor que é paralelo à reta tangente à curva de nível no ponto x0, y0, que foi escolhido aleatoriamente, um ponto qualquer, esse produto escalar é zero, significa que esses vetores são ortogonais, né, são perpendiculares, como o é paralelo à reta tangente à curva no ponto x0 e y0, provamos então que o vetor gradiente ele é normal à curva, né, ele é perpendicular à curva no ponto x0 e y0. Então está ali a figura, né, a curva de nível f de xy igual a k, a reta tangente L no ponto x0, y0 e o vetor gradiente da função f no ponto x0, y0 fazendo um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Então temos o seguinte teorema, suponha que z igual a f de xy tem as derivadas parciais de primeira ordem contínuas em um disco aberto centrado em x0, y0 e que o gradiente da função f no ponto x0, y0 não seja o vetor nulo, né, nesse ponto x0, y0. Então teremos então o gradiente da função f no ponto x0, y0 é normal, a curva de nível da função f que passa pelo ponto x0, y0. Então esse é um teorema, né, que nos dá uma propriedade muito importante dos vetores gradientes. Eles são sempre perpendiculares às tangentes, às curvas de nível em todos os pontos. Quando examinamos um mapa de contornos, instintivamente consideramos a distância entre as curvas de nível adjacente como sendo medida em uma direção normal às curvas. Se os contornos correspondem a valores igualmente espaçados de f,
Então, quanto mais próximas aparentam estar as curvas de nível, mais rapidamente os valores de f deverão variar nessa direção normal. E essa taxa de variação é dada pela norma do gradiente da função f naquele ponto. Assim, quanto mais próximas aparentam estar as curvas de nível, maior será a magnitude do gradiente da função f. Vamos ver isto, vamos ilustrar isso nesse exemplo. Figura abaixo, ela mostra um mapa de contornos de uma função f. Esboce as direções e os sentidos dos gradientes de f nos pontos P, Q e R. Ele pergunta também em quais desses 3 pontos o gradiente tem magnitude máxima e em qual tem magnitude mínima. Em qual dos 3 a magnitude do gradiente será maior e em qual dos 3 a magnitude do gradiente será a menor possível. Então, vamos observar então que as curvas de nível, né, são igualmente espaçadas, né, os valores dela, né, 2, 6 vão de 4 em 4 unidades, né, 2, 6, 10, 14, 18, 22. Então, obviamente, o gradiente, pelo que acabamos de demonstrar, gradientes são normais, as curvas de nível, então, e vão apontando na direção de crescimento, né? Então, aquelas são as flechas, as 3 flechas que representam o vetor gradiente nos 3 pontos P, Q e R. Sempre, observe que sempre normal a curva de nível, o gradiente é sempre normal a curva de nível e aponta na direção de crescimento, né? A magnitude máxima ocorre em R, né? Evidentemente as curvas de nível ali estão mais próximas, né? E a magnitude mínima, por sua vez, ocorre em P, onde as curvas de nível estão mais distantes. Neste exemplo, temos uma aplicação interessante do gradiente. Uma partícula que procura calor está localizada no ponto 2,3 de uma placa lisa de metal, cuja temperatura em um ponto xy é T maiúsculo de xy igual a 10 menos 8x² menos 2y ao quadrado. Determine uma equação para a trajetória da partícula, supondo que ela se move continuamente na direção do aumento máximo de temperatura. Então, a partícula que ela procura calor, ela vai se mover a partir do ponto com coordenadas 2, 3, em busca de pontos onde ela vai encontrar maior temperatura. A temperatura é dada por aquela função T de xy, de 2 variáveis, 10 menos 8x2 menos 2y2. Então nós vamos tentar obter as equações da trajetória da partícula, que serão equações no plano, são as equações paramétricas, então do tipo x igual a x de t, y igual a y de t. No ponto inicial, a posição da partícula é o ponto 2, 3. Então no instante inicial, a partícula está no ponto 2, 3. Então, x de 0 igual a 2, y de 0 igual a 3. O movimento da partícula é na direção de aumento máximo de temperatura. A direção de aumento máximo de temperatura é a direção do gradiente, né? Isso nós já sabemos. Então, o vetor velocidade, né, da partícula, o vetor v de t, que me dá a velocidade da partícula em qualquer instante t, ele deve ser paralelo ao gradiente, né? Então o vetor velocidade aponta na direção do gradiente da função temperatura em qualquer ponto xy. Então significa que v de t é uma constante, um múltiplo do gradiente, então uma constante k vezes o vetor gradiente da temperatura num ponto xy qualquer, onde k é uma constante positiva. Agora, então, vamos obter o gradiente da função temperatura, né? Então, o gradiente de t, a derivada de t em relação a x, a derivada de t em relação a y, essas são as componentes,
função temperatura está ali em cima no enunciado, derivada de t em relação a x, então menos 16x, e derivada de t em relação a y, menos 4y. Então está ali o vetor gradiente. Então o vetor v de t, velocidade, é a derivada de x em relação ao tempo. Primeira componente é a derivada de y em relação ao tempo. A segunda componente são as componentes então do vetor velocidade. Então, vetor velocidade igual a k vezes o gradiente da temperatura. Então, significa então aquele vetor dx dt, dy dt deve ser igual a k vezes aquele outro vetor menos 16x menos 4y. Então, isso implica em duas igualdades, duas equações. A primeira me diz que dx dt é menos 16kx. Eu sei ainda que x de 0 deve ser igual a 2. Portanto, eu tenho aí um problema de valor inicial que deve ser satisfeito para a função x. Então, resolvendo esse problema de valor inicial, eu terei a primeira equação das equações paramétricas, das equações da trajetória da partícula. A segunda componente, igualando a segunda componente da equação, então temos que dy dt deve ser igual a menos 4k vezes y. Além disso, eu sei que y de 0 é igual a 3, então eu tenho dois problemas de valor inicial que devem ser satisfeitos então, pela função x e pela função y. Eu observo que eles são muito parecidos, né? Então, se eu resolver um, automaticamente eu devo resolver o outro, porque um é só uma questão de multiplicação por uma constante. Então eu vou observar que, primeiramente, se eu tiver a função x de t igual a c vezes e na a t, onde c e a são constantes, se eu derivar essa função, a derivada é a vezes c vezes e na a t. Isso observando que c vezes e na a t é a própria função x de t, né? Então, dx dt é igual a a vezes x. Então, isso significa que se eu substituir agora a t por zero, x de zero deve ser igual a c vezes e na a vezes zero, que é igual a c. Então, dx dt é igual a ax e x de zero é igual a x0. Então, x de t deve ser igual a x0 e na at. Então, o que acabamos de comprovar aqui é que a função x0 e na at ela é a solução do problema de valor inicial dx dt igual a ax com condição inicial x de 0 igual a um certo número real x0. Então, isso se encaixa perfeitamente nos nossos problemas de valor inicial que temos que resolver para as variáveis x e y ali para achar a trajetória da partícula. No primeiro problema de valor inicial, se comparamos os dois, né, temos que a constante a é menos 16k e o número real x0 é igual a 2. Então, usando então aquela solução ali em cinza, né, se a é igual a menos 16k e x0 é igual a 2, temos que x de t é igual a 2 vezes e na menos 16kt. O problema do valor inicial na variável y também se encaixa no mesmo formato, só que agora a é igual a menos 4k e x0, no caso agora y0, né, vamos usar a variável y0 é 3, então eu tenho ali a solução do problema de valor inicial, do segundo problema de valor inicial, y de t é 3 vezes e na menos 4t. Então essas seriam as equações paramétricas da trajetória, só que nós não conhecemos o valor da constante de proporcionalidade ali, k. Então, para obter as equações realmente da trajetória da partícula, nós vamos ter que eliminar esse termo ali em k. Vamos notar o seguinte, vamos elevar na quarta potência a expressão de y de t. Então, y na quarta de t fica 3 na quarta
e na menos 4 kt na quarta, que é a e na menos 16 kt. Então agora, dividindo essa equação pela equação de x de t igual a 2 e na menos 16 kt, eu vou poder eliminar o termo da exponencial. Então eu tenho ali y na quarta dividido por x igual a 3 na quarta e na menos 16 kt dividido por 2 e na menos 16 kt. Então, cortando a exponencial, eu tenho então 3 na quarta sobre 2. Portanto, aí está a equação da trajetória y igual a 3 vezes a raiz quarta de x dividido por aquela constante a raiz quarta de 2. Aí está o gráfico na ilustração, a curva plana com equação igual a y igual a 3 sobre raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de x. A orientação, ela parte a partir do ponto de coordenadas 3, 2, vai em direção à origem, né, com essa orientação, em direção à origem, porque a partícula procura calor. Então, e a temperatura máxima, dá para ver claramente que a temperatura máxima ocorre na origem, quando x e y igual a zero. T de 00 é 10, e essa seria a temperatura máxima que está sendo buscada pela partícula. Note também que a trajetória da partícula sempre é ortogonal às curvas de nível que estão ali ilustradas.